Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 37. Deus é suprimento de todas as necessidades do seu povo. Eu gostaria que você guardasse no seu coração esta certeza. Deus é suprimento de todas, não de algumas, mas de todas as necessidades. Ele não é suprimento de todas as vontades e manias. Há muita gente que tem manias e vontades extravagantes. Deus não supre estas coisas, ele supre necessidades. Vamos ver na Bíblia quantas necessidades o Senhor supre para aqueles que pertencem ao seu povo. Não podemos citar todas, não podemos ser exaustivos, falar tudo, porque ninguém conseguirá. Mas nós queremos enfatizar, realçar algumas dessas verdades. Nós temos a certeza que o Senhor supre, então que nós possamos viver debaixo dessa certeza. Primeiro, conforto. O Senhor é aquele que nos conforta. Nós não temos necessidade de conforto humano, nós não temos necessidade de homens, sejam lá quem forem, que venham a nós para nos dizer isto ou aquilo, ou o dinheiro, ou os bens materiais para nos confortar. Nós temos um Deus, um Espírito conosco, nós temos anjos ao nosso redor. E é preciso que você saiba, quanto mais sofrer, quanto mais fundo você entrar na vida de sofrimento, mais você conhecerá este conforto que o Senhor traz. E o sofrimento Deus não dá por prazer a qualquer um, ele dá àqueles que se consagram a ele. O sofrimento é necessário para realçar o valor da fé. O sofrimento é necessário para valorizar a semente que Deus colocou em nós, a sua natureza espiritual. Desta forma, portanto, eu posso garantir a você que se você sofrer, você terá proporcionalmente, quanto maior o sofrimento, maior o conforto, você terá o conhecimento do amor de Deus que este conforto traz. Leamos Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Deus é conforto na necessidade, ele é libertador. Ele é suprimento de toda necessidade de conforto e de consolo que nós tenhamos. Até nas piores situações, não se desespere, sempre Deus estará ao seu lado. Pode ser que você não veja e que pela sua ansiedade você não queira esperar, mas Ele está ao seu lado e não deixará que Satanás destrua a sua vida. Creia nisto. Já no Salmo 64, versículos 2 e 3, nós lemos: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. É isto que nós vemos no mundo de hoje: traição, hipocrisia, mentira, engano, amigos que não são amigos, pessoas que agradam pela frente até parentes, irmãos na igreja, mas por trás eles traem, eles nos dão punhaladas, querem nos destruir, querem nos rebaixar, nos humilhar, destruir a nossa honra. E o Senhor é conforto em todas essas situações, porque só o Senhor pode ver que você está sendo apunhalado por trás. As outras pessoas não verão o que você está sofrendo, mas Deus vê, porque alguém que chega pela frente em você e diz coisas maravilhosas e por trás quer destruir a sua vida, só mesmo Deus para saber disso que está acontecendo. Ele, portanto, é plenamente suficiente para nos dar conforto, mas Ele nos dá também, nos garante a sua comunhão. Mateus 11, 28 diz Jesus: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos alivia, Ele leva o nosso fardo, mas só compreende este alívio quem tem fardo para levar. Se você é um irmão preguiçoso, relapso, largado, não quer saber de Deus, então você não terá fardo nenhum para levar. O que você terá são consequências de seus atos naturais, como homem natural. Mas fardo espiritual você não terá. Então você não conhecerá o conforto e a comunhão que Deus lhe concederá levando o seu fardo. Só os cansados e oprimidos podem compreender a maravilha desta atuação de Deus.
Vejamos Salmo 65, versículo 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. A ti que escutas a oração, Deus ouve a nossa oração. No versículo 3. Prevalecem as nossas iniquidades, mas tu não as perdoas. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Ele é quem ouve e atende a nossa oração, nos dá a sua intimidade, a sua comunhão. E no versículo 4, ainda no Salmo 65, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, ó Deus, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Assim é Deus, escolhe, nos faz chegar a Ele, nos dá a sua verdadeira comunhão, que nós possamos ter o privilégio de conhecer isto. E novamente eu digo, só vai conhecer que Deus ouve a oração, que Deus perdoa os pecados, que Deus escolhe e que Deus faz chegar a si aqueles que quiserem, aqueles que abrirem o seu coração, aqueles que estiverem realmente dispostos a andar na presença de Deus, aqueles que realmente pertencem ao reino de Deus, porque há muita gente que pertence à religião, mas não ao reino de Deus. Cuidado, meu irmão, onde você está pertencendo. Muitas das pessoas estão sendo enganadas, ingenuamente levadas por aspectos religiosos, ênfase de doutrinas, mas não enfatizam nenhuma comunhão com Deus, nenhuma vida espiritual, nenhuma alegria com Deus, nenhuma comunhão, nenhum conforto espiritual. Mas Deus também nos dá prosperidade. Salmo 65, versículo 9. Tu visitas a terra e a regas. Quem é agricultor sabe disto. A importância da chuva dos céus molhar a terra. Tu enriqueces a terra copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Deus é aquele que nos dá fartura, que faz a terra germinar e crescer as plantas. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades e nos dá prosperidade. Se você honrar a Deus com os seus bens, então Deus garantirá a você muitos bens materiais, porque Ele sabe que esses bens estarão em boas mãos. Se você for avarento, egoísta, gostar do dinheiro, dos bens materiais e não abrir a mão para dar, então você não terá de Deus. Pelo contrário, Deus mandará até mesmo o ladrão ir buscar aquilo que não pertence a você. Saiba disto. Deus é sério no seu relacionamento. Ele não quer ninguém brincando de religião. Ele não quer ter aqueles que dizem que são servos, chamam Senhor, Senhor, mas na verdade não fazem a vontade dele. Estes serão duplamente condenados por fazerem coisas erradas e por terem conhecido o que é certo. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu tenho experiências de poder confirmar o que está escrito aqui. Sei que é verdade. Deus jamais deixa desamparado aquele que é justo aos seus olhos, aquele que está verdadeiramente lavado no sangue de Jesus. Saiba disto, meu irmão. Deus jamais deixa desamparado o seu servo. Quantos de nós temos experiências e podemos assinar isso e dizer, realmente é verdade? Em Atos 4, 34 e 35 nós lemos, na igreja primitiva não havia nenhum necessitado, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero ver isso hoje também em prática. Eu quero estar numa igreja, numa comunidade, e eu creio que Deus vai levantar no nosso meio vida espiritual abundante desta maneira, a ponto de todos serem tocados pelo Espírito de Deus a darem os seus bens, e assim a igreja terá fartura, não para construir templos e monumentos de mármore, monumentos ao homem, à glória humana, às coisas materiais, mas a igreja verdadeira para atender às necessidades dos santos e promover a expansão do Evangelho e do Reino de Deus. Vamos falar ainda daquilo que Deus faz por nós. Ele exalta e honra. No Salmo 113, versículos 5 a 8, nós podemos ler isto. Abra lá sua Bíblia
e acompanhem comigo. Salmo 113, versículos de 5 a 8. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que também se curva para ver o que está na terra? É ele que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Este é Deus, poderoso, grande, enche céus e terra, mas também ele se curva a entrar no coração de um humilde e quebrantado, não de um religioso fariseu, um crente fariseu, mas de um quebrantado pecador arrependido. É ele quem levanta o pobre necessitado, ele tem poder. Em Atos 5:35 nós lemos: acautelai-vos a respeito daquilo que ides fazer a estes homens, foi a argumentação de um judeu. O povo de Deus estava sofrendo, eram perseguidos lá em Jerusalém. O respeito que despertavam nos seus adversários era tão grande que eles recomendavam cautela. Cuidado, estes homens são de Deus. Cuidado no que ides fazer a estes homens. Que hoje seja assim também. Saibamos que o Senhor exalta e honra aqueles que são dele. Eu creio nisto. Eu não creio que o servo de Deus deve ficar esmolando, pedindo que os outros compareçam à reunião da sua igreja. Nós temos autoridade para declarar o pecado deste mundo e devemos crer no que o Senhor faz, no poder grande que ele tem. Em Atos 5, nós lemos ainda nos versículos 19 e 23 o seguinte: à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu a Pedro e aos seus companheiros para fora. E lhes disse: ide, apresentai-vos no templo. Mais adiante, os líderes daquele povo reconheceram: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas também, mas abrindo as portas a ninguém achamos. É assim que Deus faz. Ele livra os seus, ele faz milagres, ele tira do poder das trevas, ele quer nos livrar da boca de Satanás. Os grandes deste mundo não têm poder de destruir os servos de Deus. Nós temos que ter essa autoridade e levantar a nossa cabeça, porque o Senhor nos livra realmente do poder do mal. Aqueles que pertencem ao seu reino conhecem esse poder miraculoso de Deus de livrar e libertar. Mas Deus também cura. Mateus 9:35 é dito que percorria Jesus todas as aldeias e cidades, curando a todas as enfermidades. Ele cura, eu creio, eu tenho visto, eu oro. Em minha família Deus tem operado. Nós não temos ido a médicos. Meus 5 filhos têm experimentado as curas miraculosas de Deus. Mas Deus faz mais. Lucas 8:24, Jesus levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Jesus acalma a tempestade. A sua tempestade pode ser forte. Experimente fé. Peça a Deus um milagre, e você verá que isso acontece. Em resumo, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você pertence ao reino de Deus, se você foi chamado para este reino, foi lavado no sangue de Jesus, então creia no poder supridor do Senhor Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.